Opa, peraí, eu tenho um presente de Natal pra você. Vem comigo que eu vou te mostrar como que eu fiz pra faturar mais R$100 mil no último mês de novembro, trabalhando aqui na minha casa, 100% online e apenas 2 horas por dia. Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como que você também pode ter esses mesmos resultados. 2019 vai ser o seu ano, então aproveita e clica agora. Aquele cara que vai lá para tomar um cafezinho, comer uma bolacha de champanhe, um amanteigado e voltar pro Brasil. Não foi isso. Pelo menos o que está desenhado é a contratação do Carille. E ele foi tratar disso lá. Inclusive com o Pitombeira, que é o empresário dele. Ponto. A presença do Kia nesse encontro, Sormani, ela não tinha o porquê de acontecer, sendo que o Kia não tem nada a ver com o Carille. Não tem nada a ver. E o Kia estava presente. Então, somando um ponto ao outro, pode não ser o Oscar. O Oscar eu coloquei aqui pro Pascoal, foi uma suposição, mas pode ser um outro jogador. Bom, o Tardelli também é pode ser um outro Gabriel Jesus. Pode ser um, não, o Gabriel Jesus não, eu tô falando sério. Então, não caiam nesse barulho, não caiam nesse barulho de que o Andrés, no encontro que ele teve com o Kia, foi apenas para matar a saudade, gente. O Andrés foi tratar de negócios com o Kia. Óbvio que sim. Mas vocês falaram que ele foi atrás de patrocinador. Aí eu evoco uma vez mais o Twitter que o rapaz mandou. A realidade do Corinthians não é essa. Não é essa. Sim, mas quem está falando é ele. Eu sei. Mas a realidade do Corinthians é pagar o salário do Carille? Não é. E está viabilizando a contratação. Então, assim, mano, mas eu acho o seguinte. Você tem um X para gastar. Tá? Você gasta do jeito que você quiser, que é o seu orçamento de futebol. Se você já está gastando um salário grande com o Mano, com o Carille, é difícil você conseguir gastar com outros jogadores. Por exemplo, eu não sou contra você pagar. Quer pagar 2 milhões pro técnico? Pague. O que você não pode é gastar mais do que você tem condições de gastar. Claro. Você pode pagar 2 milhões pro técnico. Aí você tem que equacionar o resto do dinheiro de modo que você consiga pagar a sua folha de pagamento dos atletas. Se quiser pagar tudo isso, paga. Agora, eu acho muito pouco provável, com um time que tem a arrecadação do Corinthians nesse ano agora de 2019, não deve chegar, se passar é pouca coisa de 400 milhões, não passa disso. Se bem que tem 270 na televisão, mas não tem patrocínio em camisa. Olha, deve chegar em 400 milhões. A folha de pagamento do Corinthians quando a gente estava discutindo isso aí ontem, né? Isso, ontem. A folha deve ser o quê? 10 milhões? 8? 9 por mês. O Corinthians ia ser um déficit de 5 milhões mensais, com a folha de pagamento e tudo que o salário dos caras é 9 e o déficit é 5. Então, gente, não tem como. Só se ele fizer o que o rapaz falou. Diz que paga e não paga. Ou faz aquelas coisas aí que empréstimo bancário. Ou faz aquele negócio, Corinthians Kia vai colocar o jogador, porque eu não falei isso. Falou? O que eu disse foi o seguinte, o Andrés foi tratar de negócios com o Kia. A proximidade que tem com o Andrés, vai enfiar jogador aí, vai montar a seleção brasileira. Eu falei isso em nenhum momento. Ganhando 100 conto por mês, o resto é presente. Eu não falei isso em nenhum momento, mas aí tem os paga-pau da internet que vão começar a comprar a sua ideia. Tem informação disso. É isso que você falou. Quem falou aqui? Quem começou o papo do Oscar? Peraí, você ouviu uma afirmação? Eu tenho informação sobre o Oscar. Fez uma pergunta. Quem começou com o papo falando assim, olha, o Andrés foi para Londres encontrar o Kia. Vocês sabem da proximidade dos dois? É óbvio que vai vir jogador. Aí ele pega e fala assim, olha, o Oscar... Então não sou eu que inventei, a informação sobre o Oscar. O Oscar tá bem, o Oscar acorda, dorme, vem. Peraí, eu não falei em momento algum aqui que o Oscar jogará no Corinthians ano que vem. Eu fiz uma pergunta ao Pascoal, que é um cara bem relacionado, é um cara que tem boas informações, e pelo fato de ter havido o encontro do Andrés para tratar de negócios, inclusive com o Pitombeira, que é empresário do Carille, que todo mundo, se a gente dissesse isso há 2 meses, iam dar risada. Olha que absurdo, o Carille voltando. Tá muito próximo de acontecer. Pelo fato do Andrés ter se reunido com o Kia, eu expus uma situação que pode ter ocorrido. Eu tenho certeza absoluta que o Andrés foi tratar de negócios com o Kia. Tenho certeza. Tudo bem, mas negócios na realidade do Corinthians. Jamais a palavra Oscar poderia ter sido citada na sua pergunta. Aí ele faz aquele tipo que eu deturpo o que ele fala. Óbvio que você deturpa. Eu deturpo, Você fez uma pergunta. Esse papo de olha, eu afirmei, eu perguntei pra você. Você perguntou a possibilidade do Oscar jogar no Corinthians, eu disse, ao que eu sei, nenhuma. Então, não, nenhuma. Agora, se estratosfericamente nenhuma. Eu falei? Não, então não falei, não. Eu perguntei pro Pascoal. Tá bom. O Oscar eu perguntei pro Pascoal.
Mas essa hoje é a nossa realidade. Hoje o mundo é isso. O cara posta uma foto no Instagram, as pessoas, elas imaginam o que vai acontecer. Elas imaginam, aí essa imaginação vira uma notícia, essa notícia vira uma verdade, ficamos uma semana discutindo sobre uma notícia que foi criada do vento. E por que o Tardelli está aqui exposto no nosso telão? Me explica, por que o Tardelli está exposto aqui no nosso telão? Porque o Tardelli é um fato. É um fato que ganha tanto quanto o Oscar. Não. O Tardelli é um fato. Ele está no mercado. Hoje anunciou que está de saída do Chandon Luney. Ninguém está criando. Será que ele vai sair? Não. Em primeiro lugar é o seguinte, é uma notícia. Mas é um pensamento tópico o retorno dele ao Brasil. Espera só um minuto. Mas ele está no mercado. Eu não falei que ele ia voltar para o Brasil. A gente deu informação que ele se despediu do clube chinês. Posso só falar uma coisinha? Pra você ver como é que veja a realidade. Vamos transformar isso em realidade do Corinthians. O Corinthians tem interesse na contratação do Thiago Neves. Perfeito? Sim. Eu vou cometer até uma inconfidência aqui, mas eu vou falar. Sabe quanto que era para pagar? Tem que pagar o Cruzeiro para liberar o jogador, fazer um acordo, tal. Então, escuta, qual é a possibilidade? Vamos conversar aqui, 900 conto por mês. Tem jeito? Com luvas, né? Não tem jeito, Esquece. Não tem jeito. Esquece. Não dá para pagar. O presidente do Corinthians já disse algumas vezes, não pago mais de 400 conto no máximo. O cara vai 900 conto, não tá. Mas sabe o que tem? Já é um que quando precisa, sobe o teto, Pascoal. O Carille vai subir o teto. Bota o X. Mas o Carille sobe o teto. Mas não é 900, não são 900. Não é 900, mas a partir do momento que você sobe o teto, você ultrapassa, a empolgação. Quando precisa, você sobe. A empolgação você subiu 100 do teto, mano, para trazer o Carille. Subiu 100. Você não pode subir 900. Você quase que você dobrou o teto. Mais que dobrou. Você mais do que dobrou o teto para contratar um jogador. Esse bota um X, ó. Você bota um X. Aqui eles já botaram o X em cima. O que explica, por exemplo, o que não explica... é relativo, é realidade, é fora. Não é relativo, é realidade. O São Paulo quando precisou, Pascoal, o São Paulo quando precisou subir o teto para trazer o Luiz Fabiano, ele subiu. Quando precisou subir o teto para trazer o Kaká, ele subiu. Para renovar com o a empolgação da torcida hoje, ô Pascoal. Então quando convém, sobe o teto. Mano, a empolgação... O Corinthians não, mano. Viu? A empolgação da torcida hoje, a empolgação da torcida... O Thiago Neves também sobe, Pascoal. Viu? Aqui, a empolgação da torcida hoje, ela se dá pelo fato de no ano que vem o Corinthians ganhar 270 milhões pelos próximos 4 anos de contrato com a televisão. Não, 270 milhões. Pelos próximos 4 anos. Pelos próximos 4 anos. Você divide isso, dá cerca de 67 milhões por ano. Só que você tem que pegar desses 67 milhões que o Corinthians vai receber da TV e ver quanto disso... Não, são 200 por ano. 270 milhões por ano. Por ano? Por ano? Por ano. Você vai receber 60 milhões por ano, o Corinthians ele recebe 180 hoje. Exatamente. Não, tá louco? São 270 milhões por Subiu temporada. para 270 na nova configuração. 270 milhões por temporada. Por temporada. Explicaram de um... Não. Só que o Corinthians e o Flamengo vão receber mais pela publicidade estática que eles estão vendendo. Vai receber 30 milhões a mais do que o Corinthians, porque o Flamengo não antecipou luva. Porque explica, o que eu tinha entendido era 270 pelos próximos 4 anos. Não, tá errado. Só que assim, 270 só de um contrato, que de outro contrato o Corinthians receberia um valor e na somatória daria mais ou menos isso. São 270 da TV por ano e o Corinthians e o Flamengo não colocaram a publicidade estática. Então tá. E isso será vendido separadamente. Isso aí não está contemplando o pay-per-view. Tá, então, porque aí você tem que pegar desse valor, que é um valor alto, e obviamente que isso... Não. Olha aqui. Porque muita gente tá empolgado que com esses 270 milhões, o Corinthians vai gastar 270 milhões de contratações. Não vai. Só que não é bem assim que funciona. Ou mesmo que fosse 60 ou 270. Esses 270 milhões, você tem que somar aí mais uns 130 milhões que o Corinthians vai fazer... O Moacir Eterno, ele fala aqui, será que vale a pena os clubes brasileiros fazerem loucuras e gastar muito dinheiro por jogadores que estão fora do Brasil? Mas se você não quer falar sobre dinheiro, por que você fez a pergunta? Não quero falar sobre televisão, estou falando de jogador. Não é televisão, a gente está explicando o valor que você vai receber. A gente não está falando sobre televisão. Não, esse assunto é importante sim. Claro que não. Vocês falam que o Corinthians não tem dinheiro para nada. A gente está mostrando que vai entrar 270 pau no caixa do cara, você... Peraí, não é chato não. Não é chato, quem está em casa não quer saber Não, quer saber sim. Quer saber sim. Quer saber sim. Porque a gente só fala que o time não tem dinheiro. Quando a gente fala que vai entrar 270 pau, você corta o assunto. Será que vale a pena os clubes brasileiros fazendo loucuras e gastar muito dinheiro por jogadores que estão fora do Brasil? Não.
Tá aí a prova. E até em jogador que está no Brasil, que nesse caso do Thiago Neves, que o Corinthians tinha que despender um dinheiro para contratá-lo, mais luvas e salários, chegou numa conta que o Corinthians falou, não dá, para mim não dá, pode procurar outro lugar, que não vai dar para jogar. É a realidade, é difícil, mas é a realidade do Corinthians, gente. Vamos tratar a coisa com a realidade. Hoje não dá. Hoje não dá. Mas ele não falou especificamente do Corinthians, ele falou do futebol em geral, Pascoal. Ele não falou Corinthians. Não, eu tô falando. Eu estou exemplificando o Corinthians. O Cleison não valeria a pena o Palmeiras trazer de volta? Óbvio que valeria. O Palmeiras é o time que tem dinheiro. Quem, Cleison? Não, o Keno. O Keno está no radar do Flamengo. O Keno é o primeiro nome que o Palmeiras colocou na linha. Palmeiras e Flamengo. O Flamengo tá indo pra cima dele. Mas entre Palmeiras e Flamengo, ele pende pro lado do Palmeiras. Já jogou lá. Você não sabe. A própria Leila Pereira, peraí, como eu não sei. Então eu te falo. A Leila Pereira que sentou aqui, entre nós aqui, inclusive, Pascoal, ela disse essa semana, não foi a semana passada não, essa semana, disse o seguinte, o que o Palmeiras precisar da patrocinadora, ele pode contar. Eu disse pra você aqui. Disse pra gente aqui, eu acho que vocês têm uma audição seletiva. Hoje, por mais que o Flamengo tenha dinheiro, o Palmeiras tem mais que Daqui a pouco nós vamos falar de Palmeiras. Olha, o Roberto fala aqui, mano, o Corinthians se trouxer 3 jogadores bons e o Carille briga por título ano que vem? Então, esses jogadores bons, tem uma interpretação aí. Quem são esses jogadores bons? Se forem jogadores aí, por exemplo, do quilate do Gil pra zaga, do Balbuena, do Pablo, esses caras aí resolvem. Se você traz pro meio campo aí um jogador aí como um Thiago Neves, é um cara que resolve. Se você traz por ataque um Tardelli, é um cara que resolve. Se forem 3 jogadores desse quilate, juntos com o Carille, eu acho que o Corinthians briga por título sim. Olha, você falou o Sassá. Sassá era o nome, né? O Sassá era. Vamos ouvir o Sassá deu uma entrevista, o Sassá atacando o Cruzeiro. Vamos ouvir o Sassá. Sassá? Em 2019, vai continuar vestindo azul? Sim, pretendo. Tenho mais 2 anos e meio de contrato. Espero cumprir meu contrato todo no Cruzeiro. Direto e reto. Mas ele falaria o quê? Diferente disso? Não falaria. Ele tem 2 anos. É um desprestígio a ele próprio, óbvio que sim. Não, eu estou insatisfeito no Cruzeiro e quero ir embora. Era isso que você queria ouvir? Não precisa dizer exatamente isso, mano. Não sei. Eu tô de férias. O futuro a Deus pertence. Imagina, vai criar uma dúvida, Se aparecer um negócio bom pra mim, vai criar uma dúvida, vai gerar polêmica. A gente faz negócio. Imagina. É o cara da letra. Mano, é duro dizer. Sabe que às vezes é duro a gente interpretar um não. Interpretar um não. Peraí, você acha que o Sassá fica no Cruzeiro em 2019? Vocês estão de brincadeira comigo. Óbvio que o Sassá daqui a pouco ele vai pedir pra ir embora. Gente, pra função que ele atua, tem o Fred, que possivelmente será o titular quando ele tiver 100%. O Barcos é o reserva imediato. Depois do Barcos ainda tem o Raniel. Jogador se machuca, jogador machuca, jogador é suspenso. Mas Flavinho, o cara quando tá na condição de reserva. Ele joga aberto. Mas pelo lado de campo também o Sassá não vai se criar ali. Ué, mas é verdade, gente. Os caras aí, os reservas, vamos lá. Porque os titulares são Robinho na direita e o Rascaeta na esquerda. Você tem ali, ó, Rafinha do lado e David, pra poder jogar ali na função de abertos também. Tem o Sobis. É que o Sobis também não fica. O Sobis não fica. Esse já se Sobis tem contrato até dezembro de 2019, mas dificilmente fica. Não, tudo bem, informação é que ele não fica também, mas eu acho que assim, o Sobis e o Sassá estão no mesmo barco. É difícil concordar com o Mano, mas eu concordo nessa. É impossível concordar com o Mano. Tem um ano só de contrato. O Sobis tem um ano só de contrato. O Sassá são 2 anos e meio. Sim, mas eu acho que assim, não é um jogador impossível de se negociar. Sim, mas o jogador com 2 anos e meio de contrato e dizendo que quer ficar, só sai. Mas aí eu tô com o Mano. Eu acho que ele disse que quer ficar. Ele disse que quer ficar. O Walter tá na reserva do Cássio há 25 anos lá. Não, é assim, cada jogador também se expressa. Cada jogador se expressa. O Sassá joga mais do que o cara. O Sassá também joga. O Sassá jogou, Benja, porque o Fred estava se recuperando de lesão. Cada jogador se expressa de uma maneira. Cada jogador se expressa de uma maneira. Eu não vi nada de... Precisava de uma peça. Um contrato de 4 anos. O Raniel, inclusive o Cruzeiro, quando contrata o Sassá, foi mais uma aposta do que uma certeza, Benja. O Sassá estava saindo do Botafogo. Era uma situação ali em que o próprio Botafogo também já não acreditava mais no Sassá. Então, é complicado. O Cruzeiro apostou. Mas não dá pra chegar, ô Facincani, e falar que o Sassá, dentro desse elenco do Cruzeiro, nas 4 opções que eu citei, que ele está à frente de alguma dessas 3. Não tá. Eu conversei com um colega. Não tá à frente do Barcos, não tá à frente do Eu conversei com um colega de Minas essa semana. E a gente falava também de mercado, de Atlético, Cruzeiro, evidentemente. E ele falou que essa história do soco do Sassá no Mike pegou muito mal internamente na diretoria do Cruzeiro. E que assim, no que eles puderem ter uma oportunidade de mercado agradável, eles negociariam o Sassá. Porque o Cruzeiro tem essas. O Sassá? Oi?
Corinthians contrataria o Sassá? Sim. Só o Corinthians precisa do Sassá. Se for por empréstimo e com uma condição que sim. salarial que o Corinthians eu falei pelo lado do Cruzeiro. A história do soco do Sassá no Mike pegou muito mal na diretoria do Cruzeiro. Muito mal. Ainda mais por se tratar de um jogo mas que o Mike não vai voltar, o Mike já acertou com o Palmeiras. Não, tudo bem, não vai voltar pro Cruzeiro. A atitude do Sassá, eles enxergaram aquilo ali como... Pô, o cara... Então, isso é uma jogador pernada, bofetada. Acontece toda hora. Acontece, mas... eu sinceramente não acredito que ele queimou o filme dele para disso. Não, ele pegou mal. O Mike partiu pra cima do Léo, soltando soco pra tudo quanto é lado. Mas aí quem resolve é o Palmeiras. O Sassá vai lá defender o companheiro. Mas aí quem resolve é o Palmeiras, tudo bem. Ele foi defender, mas assim, mas pegou mal a atitude. Pode ter pegado mal. Porque foi ele que deu, e aí foi. E por trás, a repercussão, tudo bem. Mas aquilo marcou pela suspensão que ele levou. Porque, por mais que ele estivesse defendendo um companheiro, no final das contas, ele levou 6 jogos de gancho. E se ele faz uma atitude dessa. O que aconteceu? O que aconteceu? O Grêmio acabou, o Cruzeiro acabou campeão da Copa do Brasil. Se perde o campeonato? Sim, o Sassá, mas assim, é um risco. Às vezes machuca alguém, você precisa ter o Sassá no elenco disponibilidade. Enfim, estou dizendo que a informação é que não pegou legal. O Mano está numa fase espetacular. Isso que é legal. Ele já falei, antigamente ele gerava polêmicas em São Paulo, agora ele gera polêmicas no Brasil e agora também fora do Brasil. Sim que é bom, sim que é bom. Vamos lá, o Murilo. Na China chegou já lá? Murilo R. Soares. O Mano aí tá doido para tirar o Sassá do Cruzeiro. O Sassá será o reserva do Fred, é melhor que Barcos e Raniel. Mano, o Sassá não vai. Diego Rodrigues. Não é a escala hierárquica que tá desenhada no Cruzeiro. O Diego Rodrigues avisa o Mano aí que o Barcos só tem contrato até o meio do ano. Sassá também é o único atacante com características diferentes dos outros 3. Pode ser. Olha aqui, Igor da Raposa. Tira o zóio, mano. Thales Sodré. Ô Benja, avisa o Mano que o Sassá é segunda ou terceira opção de ataque do Cruzeiro e ele está à frente do Raniel. Além disso, a torcida do Cruzeiro gosta demais do Sassá. Não está à frente do Raniel, não. Não tá. Bom, não tá. Tô lendo aqui torcedor do Cruzeiro. O torcedor pode achar uma coisa, o Mano Menezes acha outra. Basta você ver o número de partidas que o Sassá fez e o restante dos jogadores. Veja aí. Basta vocês analisarem aí. E o problema do Sassá, Benja, o Mohamed Sassá. Quem? O Mohamed Sassá. É a cabeça, o papel do soco, Mohamed Ali. Não, o Mohamed Salah, eu fiz o Mohamed Sassá. Mas o negócio é o seguinte. Eu pensei que era do Mohamed Ali. Depois mas Pascoal, o problema do Sassá, ele é muito bom jogador. O que peca realmente ali, é um parafuso a menos, cara. Um parafuso a menos. É um jogador indisciplinado, é um jogador que ele não é tão regrado como ele deveria ser. O Sassá, ele tem muita qualidade, é um centroavante forte, Pascoal. Ele poderia estar jogando aí como titular em boa parte dos times brasileiros, se ele fosse um jogador confiável na parte O El Oliveira fala, Benja, pergunta pro Mano, qual dessas peças ele prefere? Sassá, Leandro Banana ou Jael? O Sassá é mais jogador do que esses outros aí. O Jael tá vivendo uma boa fase no Grêmio, cara, mas... Olha aqui, o Guilherme Aquino. O cantor era o Hermes Aquino. Hermes. O Guilherme era antes. Hermes de Aquino, sou uma nuvem passageira. Essa música é linda, linda, linda. O Guilherme Aquino fala, esse Facincani inventa muita coisa. O que você inventou hoje? Não sei. Ele também deve ter inventado. Ele inventou um avião que bate asa. O avião que bate asa. O avião que bate asa é legal. O Glideson de Freitas, ele fala que falam tanto do Sassá sair do Cruzeiro, mas pode ser que saia Barcos ou Raniel. O Barcos foi contratado só para suprir a ausência temporária do Fred. Né? Então, se tem alguém, eu acho que na fila para sair mais fácil. O Raniel fez 38 jogos. É moleque, o Raniel fez 38 jogos e o Barcos e o Sassá fizeram 23. O único que fez menos foi o Fred, porque teve o ano todo machucado. Ou seja, pela escala hierárquica que eu acabei de dizer. O Raniel está taco a taco. Tem o Diego Augusto. Não. 23 a 23. Não, primeira coisa. Não. O Barcos já no meio do ano. O Diego Sassá. O Sassá chegou em janeiro. Duas lesões também, O Diego Augusto avisa que, por favor, Benja, avisa o Mano que o Sassá jogou menos porque ele estava lesionado e só voltou em setembro. Ouviu, Facincani? O Pedro Canuto. Será que ele é parente do Márcio Canuto? Um abraço, Márcio Canuto. Mas o Raniel é o primeiro deles. O Márcio Canuto é genial. O Márcio Canuto é número de jogos, sim. Adoro o Márcio Canuto. O Pedro Canuto fala aqui, de onde o Lipe tirou essa que o soco no Mike pegou mal na diretoria? Ele escreve, então tá bom, então pergunta na sua diretoria.
Só isso. O Alexandre Trindade, é possível, mano, que o Raniel, pela idade e pela boa temporada que faz, receba propostas do exterior. Nesse caso, o Cruzeiro não liberaria o Sassá. Aí pode ser. Se numa dessa o Raniel for vendido, pode ser que segurem o Sassá. Mas se o Raniel não for vendido nessa temporada, a chance do Sassá deixar o Cruzeiro eu acho que é grande. Olha, do jeito que eu vejo, né, a situação do Cruzeiro, o Barcos está indo embora no meio do ano. Não vou renovar. Ele tem 30 e lá vai fumaça veterano. Foi uma contratação, a famosa contratação pontual. O Cruzeiro é 500 pau. Então, ele foi contratado só por causa eu acho que isso vale a pena de pensar. O Barcos poderia jogar no Corinthians? Eu acho isso mais viável do que pensar no Sassá. Sim. Não, mas o eu acho que isso vale mais a gente discutir do que o Sassá. Eu acho que o Sassá está na frente do Raniel e é o substituto. E se não estiver, é aquilo que o rapaz falou ali. É o único jogador do elenco do Cruzeiro, dos atacantes, que tem uma característica diferente dos demais. Fred, Barcos e Raniel são os jogadores com a mesma característica. O David é pro lado do campo e o Sassá utilizado por dentro e pelo lado. Exato, é o cara de movimentação que te dá várias opções. Então, por que é que o Cruzeiro vai abrir mão desse jogador? Então, eu acho que não vai. Então, se a gente está querendo colocar algum jogador no Corinthians, então vamos fazer o seguinte, vamos pensar no Barcos. O Barcos pode ser. Pode chegar agora em janeiro e ir lá na porta do seu Cruzeiro. O contrato do Barcos vence no metade do ano. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer um bem bolado aí? Quanto que ele ganha? 500 conto. 500 conto. Eu vou falar com o empresário dele. Se eu me acertar com ele, vocês liberam? Pode pegar, porque nós temos aqui o Raniel, o Fred e temos aqui o Sassá. Eu acho que o Barcos é mais provável. Mas só uma correção aí, Sormani, ninguém está colocando jogadores aí no Corinthians. O Corinthians ele manifestou interesse em 2 jogadores do Cruzeiro. Aliás, em 3 já. O Sassá, o Rafael Sobis e o Pascoal trouxe a informação do Thiago Neves. Publicamente não. Não, óbvio que não. Isso é uma transação que envolve sigilo. O do Sassá, juro por Deus, que do Sassá eu nunca ouvi. Ele foi consultado. Eu nunca ouvi. Semana passada, eu liguei pro Sassá e ele falou, olha, eu não tô sabendo de nada. Palavra do Sassá que eu liguei para ele. Do Rafael Sobis eu não sabia. Foi que o Corinthians quis o Rafael Sobis no meio do ano e o Cruzeiro não quis liberar por causa dos atacantes machucados. O Thiago Neves, eu sei que é um nome que agrada lá dentro. Se rolou proposta ou alguma conversa, eu ainda juro que eu não sei. Já rolou e o negócio ontem eu mandei um WhatsApp pro Benja de noite, porque a gente estava até discutindo aí, eu estava pensando nessa história do Diego no Flamengo, né? Porque o Flamengo agora parece que está contratando o Rodriguinho. Entendeu? Como é que fica a situação do Diego, cujo contrato vence na metade do ano? Saiu hoje que o Grêmio teria feito uma proposta pelo Diego tentadora. Bom. Mas eu pensei no Diego, de repente podia ir pro Corinthians. O problema é o salário. O Edinaldo Esporte fala, mano, e o Barcos ou o Lucas Barrios? Lucas Barrios foi dispensado do Colo-Colo agora. O Barcos, cara, por mais que ele tenha feito alguns gols aí que foram decisivos nessa fase final da Copa do Brasil e tudo mais, mas o Barcos ele deixou muito a desejar no Cruzeiro. Deixou muito a desejar. O Barcos ele perdia gols aí que ele não costumava perder na época de Grêmio e Palmeiras, cara. Eu não acho que o Barcos hoje seria um centroavante que viria para sanar os problemas. É um cara de nome, é um cara que... mas só o nome não... Lucas Barrios? Não. O Barrios também não. Jogador decisivo. O Barrios também não. Não, o Barrios... Olha, aqui é uma porrada pro senhor. De novo? Pra quem? Felipe. O senhor. O senhor quem? O Lipe. O Lipe. Ele tá olhando feio pra você. Não sei quem tá olhando feio pra você. Venha. O Isaac. Esse cara, se ele for agressivo, ainda mais pelo nome que ele tem, que é o nome bíblico. Ele não é, tá sendo agressivo. Primeiro ele fala, Benja. Você falou que vem uma porrada? Não, mas com classe, né, senhor mãe? Luva de pelica. Olha, ele fala que Pink Floyd é show, Benja. É demais. Pink Floyd é uma das bandas mais inteligentes da história da música. Ô, Benja, avisa o Mano e o Lipe. Tá Lipe. Tá Você falou que gosta. Então não vou nem responder. Lógico que tá magoado. Magoou, Lipe. Vai, lê aí. Por isso que eu prefiro o Mano. Tá vendo? Não, o Mano chama pra ele. Sai jogando. Pode vir. É isso aí. Então ele fala aqui, ô Benja, avisa o Mano e o Lipe que eles não acompanham nada do futebol de Minas. Nada. Que se eles acompanharem, eles vão ver que o Sassá
está sempre disponível. Ele entra sempre na equipe. Claro. Ele é a segunda posição na vaga. O Raniel também. Ô, Benja, Sobis não fica. Bruno Rodrigo também não. Lipe, venha conhecer o futebol mineiro. Tá bom, eu vou conhecer o futebol mineiro. Felipe! Eu vou conhecer o futebol mineiro Não, te dizendo. Sem apelar. Não, eu vou conhecer o futebol mineiro te dizendo que dos últimos 10 jogos em que o Sassá poderia ter participado no Brasileiro, ele só entrou em campo em 3. Ah, mas por quê? Porque ele ficou suspenso 6 jogos, né? Ele é um jogador que boa parte do ano também ficou fora. Então assim, o Raniel ficou à frente dele. Cara, na boa. Por isso que não dá pra explicar as coisas sérias aqui, cara, na boa. Fala, Facincani, fala. Então, dos últimos 10 jogos do Brasileiro, ele só participou em 3. O Raniel também esteve disponível. Não, mas não interessa. Mas assim, o Raniel também esteve disponível e participou desses jogos, inclusive da própria Libertadores também. Eu poderia até mas ele machucou. Dane-se, o Raniel não se machucou. O Raniel não se machucou. O Raniel participou da temporada. O Raniel, ou seja, ele se tornou à frente. Não interessa, você tem que ver como é que foi o ano. Mas o Oscar vai jogar. Amigão. Peraí, o Oscar tem que tirar a foto. Oscar, doutor Felipe. Quer dizer que então, se ele machucou, dane-se. Não, porque ele participou de todos os jogos. Como é que ele pode jogar? Não, e se ele se machucou? Fala galera, passando aqui mais uma vez para mostrar para vocês que dá sim para ganhar dinheiro sem sair de casa. Olha quanto eu já ganhei só nesse mês, mais de R$ 3.800. E olha o meu total, mais de R$ 5.200. Então galera, acredita, dá para ganhar dinheiro sem sair de casa. Clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda como ganhar dinheiro sem sair do conforto da sua casa.